Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 12 de maio de 2021. Vendo bem o que aconteceu aí nos últimos dias, ainda não saíram as informações de ontem, do dia 11, porém a gente ainda continua tendo essas informações do dia 10. A gente vê aqui, essa região mais central do país realmente bem mais seca. Tem aqui uma chuva ocorrendo na faixa do litoral entre a região sul e a região nordeste, principalmente devido à passagem daqueles sistemas frontais aqui mais sobre o oceano, e uma parte dele interage ainda pelo continente, porém mais na região da costa. Ontem, provavelmente, quando a gente analisa outras informações, a gente vê que teve uma chuva já bem distribuída aqui na região sul do país e deve continuar ao longo dos próximos dias, principalmente porque a gente tem uma frente que está atuando sobre a região aqui do Oceano Atlântico. Aliás, a parte dessa frente, na verdade, a ponta dessa frente está pegando bem aqui, interagindo entre o norte do Rio Grande do Sul e a região centro-sul do Paraná, pegando bem, por exemplo, Santa Catarina. Nessa conexão, a gente ainda vê um pouquinho da atividade dos jatos de baixos níveis, que está trazendo um pouco dessa umidade da Amazônia. Porém, nesse momento, esse acoplamento de vários sistemas não está trazendo uma chuva significativa. Então, você tem uma melhora nas condições de chuva, o armazenamento de água no solo, a própria projeção, como nós vimos ontem, principalmente na região aqui de Santa Catarina, tem uma leve melhora, porém nada de aumentar muito drasticamente as vazões na região sul, como nós vemos na atuação de alguns outros fenômenos. Agora, o interessante notar é que aparentemente os modelos agora começam a mostrar a entrada de várias frentes na região sul, e essas frentes devem interagir aqui um pouco bem sobre a região aqui entre o norte do Rio Grande do Sul e a região centro-sul do Paraná. Então, ficar de olho, porque à medida que tem essas chuvas ocorrendo, o solo está modificando, e a partir do momento que você tiver uma chuva maior e esse solo já tiver com bastante umidade, principalmente nas bacias do Uruguai e do Iguaçu, você tem uma resposta maior na vazão e, consequentemente, uma resposta maior na ENA do subsistema sul. Outro detalhe que a gente ainda continua tendo essas chuvas aqui mais concentradas na região norte do país, em parte do nordeste brasileiro, mas toda essa região aqui mais central, principalmente a região do quadrilátero dos reservatórios, apresentando tempo seco aí bem definido. Observando aqui o que o modelo COSMO do IMET está mostrando, a gente vê aqui um pouco ainda da interação do jato dos baixos níveis. A frente, a maior parte dela está trazendo chuvas, aí deve ocasionar chuvas realmente sobre o Oceano Atlântico, e aqui uma parte dela, uma pequena parte, interage aqui sobre a região sul do país, trazendo chuvas aqui para a região da bacia do Paranapanema, incrementar Itaipu, Bahia, as bacias do Iguaçu e do Uruguai. Porém, no avançar dessa frente sobre o litoral aqui do Brasil, ele deve trazer chuvas, por exemplo, e essas chuvas devem chegar até a região do Rio de Janeiro nos próximos 7 dias. Olhando um pouco mais à frente, lá para o dia 19, a gente não vê nenhum núcleo de alta pressão aqui em médios níveis da atmosfera, por exemplo, que possa exemplificar a atuação de algum bloqueio, um sistema de alta pressão que atrapalhe. Porém, se a gente comparar com a previsão que a gente viu ontem do modelo IFS, a gente vê que lá para o fim do mês, lá para o dia 24 e dia 25, a gente tem a tendência a ter uma alta pressão e, consequentemente, um aumento de temperatura bem significativo, podendo provocar até uma onda de calor nessa virada do mês. Observando que o modelo IFS está projetando no campo de pressão, a gente vê aqui um pouco, aqui a precipitação em milímetros hora, mais em verde, o que a gente vê? A passagem dos sistemas frontais realmente mais sobre o oceano. Ele ainda interage um pouco aqui, traz uma chuva aqui para a região sul do país, mas também nada tão significativo.
E a tendência é que lá para o final do mês a gente começa a ter uma boa melhora. A gente tem uma alta pressão se estabelecendo aqui mais nessa região próxima à África, né, alta pressão subtropical, e a tendência é que esses sistemas avancem e na virada do mês a gente tem uma melhora aí significativa nas chuvas da região sul. Então, provavelmente, o mês de maio nós teremos ainda o tempo bem seco na maior parte do país, mas agora os modelos já mostram, né, essa virada, essa possível virada. Claro que o sinal está vindo apenas agora, mas acompanhar nos próximos dias para ver se realmente isso aqui tem uma tendência boa de acontecer. Olhando a altura geopotencial, a gente vê que não tem nenhum sistema de alta pressão bem definido que pode causar algum bloqueio atmosférico. Que a gente vê o estabelecimento desse sistema de alta pressão aqui mais alta, com anomalias positivas lá para o final do mês, porém ele caminha aqui para a região do Oceano Atlântico, né, que é aquele sistema de alta que a gente vê aqui, que vai começar a se estabelecer, ó, esse aqui, ó, ele está se estabelecendo mais próximo à África e vai ajudar a manter as chuvas mais concentradas na região sul nessa virada do mês. Mas, alerta, né? Esse é o primeiro sinal que nós estamos observando. Acompanhar as próximas previsões. Mas como esses são campos de pressão, né, a tendência é que os modelos não tenham muita variação. Então, provavelmente, algo parecido com isso é o que deve se manter para essa virada do mês. Olhando a previsão de precipitação do modelo GFS, a gente tem aqui ainda, né, mostrando bem essa chuva sobre o oceano. Lá para o dia 23 volta a chover aqui na região sul e esse sistema ele começa a se estabelecer, ó, trazendo chuvas aqui para a região incremental Itaipu, Paranapanema, Iguaçu e Uruguai, né? E aparentemente no fim do mês a gente já começa a ter uma melhora aqui da interação entre a região da Amazônia e a região sul do país, né, principalmente pela atuação do jato de baixos níveis. E aqui o que a gente vê ainda é aquela formação daquela onda de calor na questão da temperatura aí já lá para a virada do mês. Depois desse episódio, né, então tem a entrada de uma massa de ar mais fria, a formação de uma frente e começa a interagir um pouco mais e trazer chuvas para a região sul. Mas ainda continua alertando, ficar de olho porque o modelo está começando a mostrar esse sinal agora e a tendência é que esse sinal continue até o fim do horizonte. Ok? Então, provavelmente lá no final do mês a gente pode ter essa virada, mas acompanhar para ver nas próximas previsões. E a gente ainda continua mantendo, né, a chuva aqui com a interação das ECIT, ajudando na formação de chuvas na região sul e as perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste, né, principalmente pela entrada aqui das frentes interagindo com os alísios, mantendo aqui a formação e trazendo chuvas boas para a costa leste e do nordeste do Brasil, que já está em algo bem preocupante, né? Já tem totais pluviométricos bem significativos, principalmente entre aqui Sergipe e Pernambuco, né, pegando bem aqui a região de Alagoas. E isso deve continuar nos próximos dias, né, ter essa interação e trazer mais e mais chuvas para essa região, mas acompanhar para ver as próximas previsões. Observando a questão do armazenamento de água no solo, a gente tem aqui, né, a região norte praticamente mantendo. A gente começa a ver, né, um avanço desse solo mais seco em direção aqui à região norte do país, que normalmente acontece nessa época do ano. Costa leste do nordeste, a maior parte também apresentando, né, uma manutenção desse armazenamento de água no solo. Região mais central do país, e esse avanço para a região do semiárido nordestino, apresentando aí uma continuidade do solo seco na previsão de armazenamento até o dia 15. E o que a gente vê aqui aparentemente é uma leve recuperação ou manutenção desse armazenamento de água do solo mais aqui na região sul e daqui parte da costa do sudeste ao longo aí dos próximos 3 dias. A gente também tem, né, a interação dessa chuva ainda hoje sobre a região sul, principalmente sobre Santa Catarina, que deve ajudar a manter esse solo aí na ordem de 50% a 60%, né, em média nessa região para os próximos dias de saturação do solo. Notas, o que a gente tem? Quadrilátero dos reservatórios, a gente já coloca já meio que de lado, né, porque já não tem mais chuva prevista e agora a tendência é que não tenha realmente, porque a gente está caminhando para o período do inverno e a estação mais seca nessa porção mais central do país. Então as bacias do Xingu e do Tocantins teve aí uma melhora, né? Claro, devido a algumas chuvas que tivemos anteriormente, essas vazões melhoraram, mas agora a gente está tendo a redução das chuvas
nos próximos dias, e a tendência é que a gente tem uma queda de vazão gradativa ao longo dos próximos dias. Região sul deve apresentar aumento das vazões, nada tão significativo, principalmente aqui no Uruguai e Iguaçu, devido tanto à chuva que se realizou, como à chuva que está se realizando entre hoje e amanhã. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que tem essas chuvas expressivas no centro-norte da Bolívia, está mantendo ou aumentando aí levemente as vazões. Se cai, não cai tanto como deveria estar caindo nessa época do ano. Olhando agora o que os modelos do ONS estão prevendo, né, que a gente vê claramente essa chuva aqui mais localizada na região sul do país. Os 3 modelos pegam, claro, com distribuições diferentes. E também aqui mais na região norte e mais aqui na costa leste do Nordeste. O destaque é que à medida que vai passando os dias, a tendência é que tanto o ETA 40 como o GEFS eles façam a convergência desses cenários para algo bem parecido ao SMWF, porque se você pegar um histórico recente, o SMWF é que está tendo a melhor destreza, né? O melhor skill entre o que está sendo observado e o que está sendo previsto. Lembrando que o horizonte aqui ele está indo até o dia 22. Lembra aquela chuva do GFS que ele mostra o horizonte a partir do dia 24 e dia 25? Então, ao longo dos próximos dias, a gente pode ver aqui que deve ter uma pequena diminuição, né? Por exemplo, amanhã, mas a partir do dia 14 e dia 15 a gente pode começar a observar um aumento dessas chuvas, essas chuvas avançando, chegando a atuar aqui na região centro-sul do Mato Grosso do Sul, na região centro-sul de São Paulo e também aqui nos estados da região sul do país. Então, nessa região mais centro-sul do país, acompanhar para ver o que acontece, mas à medida que o horizonte ele vai se aproximando do fim do mês, a gente deve ter a entrada aqui de alguns sistemas e o SMWF deve mostrar, né, melhor essa resposta na região sul. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.